Olá, seja muito bem-vindo à Academia do Discípulo. Novamente aqui com vocês para falarmos um pouco sobre discipulado. E antes de começar o tema desse vídeo com você, eu quero que você se inscreva no canal, dá o seu like, compartilhe esse vídeo, libera com a geral aí. Eu quero que você nos motive aí, nos encorajando a compartilhar esse vídeo para o máximo de pessoas possível. Então eu quero deixar uma palavra com você aqui. O tema dessa palavra é a identidade de um discípulo. É interessante, em Mateus capítulo 16, no verso 14, Jesus vira para os discípulos e faz uma pergunta: quem vocês pensam que eu sou? E um dos discípulos responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. É interessante, Jesus vira para ele: Simão, a partir de hoje eu não te chamo mais de Simão, mas eu te chamo de Pedro. Jesus muda o nome de Simão para Pedro. Por que Jesus mexe no RG de Pedro? Jesus muda a identidade de Pedro. Porque Jesus vira para ele, antes disso, Jesus vira para ele e fala assim: não foi carne nem sangue que te revelaste, mas foi o meu Pai que está nos céus, que revelou a você quem eu sou. É interessante que Jesus muda a identidade de Simão para Pedro. Por quê? Porque quando nós temos revelação de quem Jesus é, nós descobrimos quem nós nascemos para ser. Você descobre quem você nasceu para ser quando você descobre quem Jesus é. Porque o projeto original de Deus para o homem, lá na eternidade, lá atrás, lá na criação do homem, é que o homem fosse feito à sua imagem e semelhança. E Jesus era a imagem e semelhança do próprio Deus. Então, quando você descobre quem Jesus é, quanto mais você se aprofundar na pessoa de Jesus, em como ele é, em como ele faria, qual que era o pensamento de Jesus, quais que eram as atitudes de Jesus. Será que Jesus faria tal coisa? Quanto mais nós mergulhamos em quem Jesus é, mais nós descobrimos quem nós nascemos para ser. E é interessante que eu sempre falo que a identidade é revelada na intimidade. Por quê? Porque quanto mais eu conheço Jesus, quanto mais intimidade eu tenho com Jesus, mais eu me torno parecido com ele, mais a sua identidade é projetada em mim. Imagina comigo que Jesus, está diante do mar revolto, e ele encontra os discípulos. E ali naquele momento os discípulos estavam dentro do barco, uma tempestade alucinante, e Jesus, é chamado por Pedro, fala: mestre, se for o Senhor, manda eu ir ter contigo, manda eu ir aí com você. Se for o Senhor, e Jesus fala: vem, Pedro, pode vir, caminha até mim. E Pedro, fitando os olhos de Jesus, Pedro começa a caminhar sobre as águas. E Jesus estava trazendo um ensino para Pedro ali naquele momento. E Pedro começa a andar sobre as águas quando ele estava com os olhos voltados para Jesus. É interessante que, sabe por que Pedro andou sobre as águas? Porque os seus olhos estavam na imagem de quem ele nasceu para ser. Os seus olhos estavam fitados na sua identidade. Então Pedro, olhando para Jesus, ele estava recebendo a sua imagem, o empoderamento de quem ele era em Cristo, Eu sempre digo uma frase interessante: a identidade não é revelada pelo autoconhecimento, e sim pelo conhecimento do alto. Porque quanto mais conhecimento temos da pessoa de Jesus, mais temos conhecimento de quem nascemos para ser. Então eu acredito muito que quando Pedro olhava para Jesus, Pedro estava sendo empoderado na sua identidade, naquilo que ele nasceu para ser. Enquanto ele olhava para Jesus, ele conseguia andar sobre as águas. Mas quando ele parou de olhar para Jesus, ele começou a afundar. E Jesus falou assim, levantou, estendeu a mão sobre Pedro e falou assim: homem de pequena fé. Por que Jesus, exorta o Pedro naquele momento? Porque Jesus estava dizendo: eu não quero que você espere, o Deus que está fora, E Pedro, quando falou assim: Senhor, me salva, ele começou a confiar no Deus que está fora e não no Deus que está dentro. Daí Jesus estava querendo que ele acreditasse na identidade dele mesmo no Pedro, dentro do Pedro, no Deus que estava dentro. Então esse é o projeto.
Esse é o projeto. Por isso que quando Jesus, sabe, ascendeu aos céus, ele falou assim, vai vir um que é melhor do que eu, porque eu vou poder, através do Espírito Santo, estar dentro de você. Então Jesus tem essa proposta no discipulado, sabe, marcar a nossa vida com o selo do Espírito Santo para construir em nós a identidade de Cristo. A identidade de Cristo é formada em nós a partir do momento que nós temos o conhecimento revelado. Porque a Bíblia vai dizer que Jesus é o verbo vivo que desceu do céu. Então, quanto mais eu conheço da palavra de Cristo revelada em mim, esse Cristo vai sendo formatado em mim e a sua identidade vai sendo construída dentro de mim. Eu quero deixar essa palavra com você, que é uma palavra que eu digo, é a base do discipulado, é termos a identidade de Cristo revelada a nós a cada dia que caminhamos com o nosso mestre do discipulado. Então eu quero encorajar você novamente, sabe, a curtir esse vídeo, deixando seu like aí, a se inscrever no canal, a compartilhar com o máximo de pessoas possível, porque nós vamos estar realmente muito juntos nessa jornada de irmos e fazermos discípulos de todas as nações.